Olá, estamos de volta em mais um episódio, né, da nossa temporada, né, nosso tema Patologia de Obras, papel da impermeabilização na vida útil das estruturas. E nesse episódio nós vamos falar sobre quais são as técnicas e quais são as alternativas que nós temos para melhorar a vida útil das estruturas, em especial no ponto de vista da impermeabilização. Nós estamos no terceiro episódio, né? Vai ficar no link da descrição aqui os outros 2 primeiros episódios, para quem puder assistir, que antecedem esse nosso terceiro. E nós estamos aqui com o engenheiro Kirk. Até aproveitando, Kirk, por favor, se apresente novamente para o nosso público aí que está chegando agora. Claro. Bom, eu sou engenheiro civil, também tecnólogo em construção civil com especialização em concreto, né? Mas dentro da área de impermeabilização em específico, eu atuo já há 25 anos, né? Então já vendi bastante material de impermeabilização, já acompanhei execuções, já fiscalizei serviços, né? Hoje eu presto assessoria na parte de impermeabilização para projetos, né? Validações, execução, e atuo com projeto de impermeabilização. Acho que eu só não comprei material impermeabilizante, né? Então há 25 anos a gente está nesse mercado aí. Perfeito. E estamos aqui também com o Joel. O Joel é da Cajus, uma empresa de aplicação, né, de impermeabilização. Joel, se apresenta um pouco para o nosso pessoal aqui, conta um pouquinho da história da Cajus para a gente. Tá joia. Olá, boa tarde, pessoal. Meu nome é Joel Viana, nós estamos com a empresa já há quase 20 anos no mercado. Sou cria de lojas, né, eu trabalhei muitos anos em lojas técnicas, na área da construção civil, principalmente na região nossa mesmo de Curitiba. Inclusive, eu já te conhecia, né, o Darcy, há alguns anos atrás. Fizemos algumas visitas técnicas. Tava o Kirk agora lembrando de uma visita que fizemos há 20 anos atrás. 20 anos atrás, em 3 barras, né? E aí, até para pegar esse gancho aí, a questão da utilização dos materiais de forma errada, eu me lembro que era um treinamento para uma empresa que utilizava materiais de reparo, né? Dentro de uma indústria, né? Dentro de uma indústria. Isso mesmo. E eu me lembro que lá no meio do treinamento para eles, que era um treinamento teórico-prático, alguém levantou a mão e disse assim, puxa, por que o componente B da argamassa de reparo acaba primeiro? Ele disse, bom, porque está usando errado. Está usando mais do que devia. Exatamente. Exatamente isso. Eu lembro disso. Tem para vender separado? Tem para vender separado. É verdade. Isso tem pelo menos uns 25 anos aí. Mais ou menos isso, né? Exatamente. Eu participei dessa. Já começa a entregar um pouco a gente mesmo aí, né? E há 20 anos tu está na parte de aplicação. Isso. Então, saindo da loja de vendas de material técnico ou consultoria, viemos a fazer aplicações. Então, desde então, a gente está executando aplicações de impermeabilizações. Esse é o nosso segmento hoje. Perfeito. Bom, eu queria questionar agora, começando pelo engenheiro Kirk, né? Qual a tua crença, o que tu acredita, né, que nós poderíamos trabalhar e melhorar, como poderíamos melhorar essa questão da impermeabilização em obras, né? Nós abordamos no episódio anterior muito essa questão da dificuldade da integração, né, das interferências das etapas de obra sobre a impermeabilização, né, que geram patologias cada vez mais cedo nas obras, né? De que maneira tu acha que o meio da engenharia, o meio da construção, poderia melhorar esse processo para que a qualidade fosse maior? Bom, eu acredito que são 5 pilares, né? Começa com um excelente projeto, né? Então, um projeto de impermeabilização e os seus projetos complementares. O próximo pilar
é a questão, Darcy, da mão de obra, execução, né? Então, mão de obra treinada, para fazer esse tipo que conhece, né? Esse tipo de serviço. O próximo pilar, obviamente, é os materiais. Não adianta eu ter um excelente projeto, estudo em uma mão de obra bem treinada se o material não é qualificado. O quarto pilar é a questão de planejamento do serviço. Então, de novo, não vale nada você ter tudo bem feito antes se você não planejar de maneira correta, né? E o último é uma excelente orientação depois para o usuário, né? Então, aqui existe uma impermeabilização, é dessa forma que se precisa fazer as manutenções, as intervenções. Tá? Perfeito. Até sobre isso, a questão da manutenção é um outro ponto bastante importante, né? E aí até questiono o Joel. No episódio anterior, eu cheguei a te questionar se tu, em que momento que tu estavas chegando nas obras, e comentaste cada vez mais cedo. Mas a cultura da manutenção, né? Ou seja, né, naquele período em que a estrutura ela continua cumprindo com o seu papel, né? Ela não está necessitando de um reparo, ela está necessitando de uma manutenção. Isso tem sido feito? Ou realmente a demanda vem somente quando tem um problema mais grave? Tem acontecido ambas as coisas. Eu até comento, alguns dos clientes que eu visito, eu acredito que na entrega do imóvel, do prédio ou da construção, eles colocam quadros com datas de manutenções preventivas. Mas isso tem sido raro, assim, mas acontece. Nos quadros de manutenções preventivas tem dito, nós comentamos no anterior, sobre rejunte. Então, faz parte do conjunto, né? Então, fez uma boa impermeabilização, um bom contrapiso, um bom revestimento, o rejunte está falhando. Então, essas manutenções, alguns têm feito preventivamente, sem aguardar uma construtora e fazer, ou algo assim do gênero. Algumas não, infelizmente, aí acaba acontecendo aquela manutenção que não tem condições de ser tão simples, né? Não, perfeito. Até é interessante essa abordagem, porque a norma de desempenho, né, ela veio exatamente a dividir responsabilidades, né? Isso. Pode falar um pouco mais disso para a gente? Claro, né? A norma de desempenho, ela obriga os projetos, de maneira geral, a garantir, como o próprio nome diz, né, o desempenho daquele sistema, né? E quando a gente fala em impermeabilização, que é o item 10 da norma de desempenho em todas as suas partes, ela fala sobre estanqueidade, tá? E para garantir estanqueidade, você precisa planejar, né, em função daquela obra, qual que é a necessidade, qual que é a ação que aquele sistema, seja aquela laje, aquela parede, aquele baldrame, ele vai ser solicitado de fato, né? Então, por exemplo, eu lembrei de um caso muito interessante, porque quando se pergunta para qualquer construtora, você impermeabiliza o piso em contato com o solo? Não faço e ninguém faz. Mas a norma de desempenho, ela fala, precisa ter desempenho, e aí no texto, aqui de forma interpretativa, ela fala que gera danos ao longo da estrutura. Por exemplo, eu vejo muito corrosão de pé de pilar em 5, 6 anos. Tá? Então, a questão do desempenho está intrínseco à durabilidade e vida útil dos sistemas, e por isso que ela precisa ser levada sempre em consideração. Tá? Perfeito. E existe também uma responsabilidade, uma corresponsabilidade do próprio proprietário do imóvel, né? Então, o próprio síndico lá tem que ter essa orientação para que ele possa executar essas manutenções, né? Eu acho que isso talvez aí é um ponto de dificuldade, né? Do entendimento dessa necessidade, que até mesmo as eventuais garantias elas não estarão cobertas se isso não for feito. Existe a questão de quando uma construtora entrega um empreendimento, ele entregar o manual de uso e operação da edificação, né, para o usuário. Quando a gente pega um edifício, né, vou dar um exemplo de um edifício, existe a necessidade desse edifício fazer a instalação da gestão de manutenção. Tá? Então, isso é obrigatório, está em norma. Tá? A gente sempre discute, né, norma não é lei, mas tem força de lei, de fato é isso. E o que a gente verifica é que muitas vezes as pessoas nos chamam,
né? Olha, a impermeabilização que não tem nem 2 anos e tem problema. Tá, e cadê a sua gestão de manutenção? Ah, não, mas está na garantia, sim, né? Mas as pessoas têm uma ideia que tudo é 5 anos. E tem sistemas que não são 5 anos. O Joel comentou do rejunte, né? É menos tempo, é 1 ano. Né? Então tem sistemas que você precisa, para você garantir aquele desempenho, e são coisas diferentes, né? Garantia e desempenho são coisas diferentes, mas para você validar esse sistema, você precisa fazer a sua parte também. É mais ou menos igual ir no dentista. Você não escova os dentes depois de todas as refeições? Sim. Mas a cada 6 meses é recomendado que você esteja lá para você fazer as manutenções preventivas. Tá? É o próprio caso da garantia do carro, né? O carro, tu segue a garantia desde que tu troque óleo ou faça a revisão a cada X mil quilômetros. E Darcy, até puxando exatamente a resposta, né? Eu comentei sobre o rejunte da manutenção. Então, propriamente nessa primeira visita que existe uma infiltração, se eu chego no local já vejo que essa manutenção preventiva não está acontecendo, é ruim, eu volto de novo. Não tem projeto, não tem alguém responsável por aquilo, estão aguardando uma manutenção ou a garantia de quem construiu. Eu não posso julgar que é por causa daquilo, mas, não vou rejuntar que vai resolver o teu problema. Mas vai ajudar, né? Não estando essa abertura com passagem livre de água, não vai ter um desplacamento de peças, de cerâmica, não vai ter outros problemas assim. Então, claro que não é a solução do problema deles, mas seria uma manutenção preventiva, aquilo vai ajudar. Claro. Né? Então, isso a gente acaba orientando dessa forma, né? Então, é desse jeito que a gente tem atuado. Perfeito. Um outro ponto também, né, com relação ao que ele comentou no início, né, dos pilares para que nós pudéssemos melhorar isso, né? E tu tocaste que um deles é mão de obra, né? Como que tu hoje encara dentro da Cajus, dentro da tua empresa, a questão de mão de obra? Como é que, porque hoje nós vivemos, não tá muito fácil, né, essa gestão de mão de obra, hein? Como é que funciona isso? A mão de obra, eu acredito que não só para o nosso segmento, não no nosso ramo, mas no geral está bem difícil, né? Eu vou puxar para o meu lado, porque, né, exatamente a impermeabilização que eu comento. O cliente pode trocar o revestimento a hora que quiser. Né? Não gostou, não ficou de acordo com o que quer. Agora, trocar uma impermeabilização é bem complicado. Então, não vai desmontar a casa para tratar um baldrame que uma mão de obra mal qualificada fez, né? Então, é bem complexo, assim. Então, tá bem difícil a mão de obra. Então, nós trabalhamos com um grupo mais coeso, mais treinado, específico, para tentar exatamente mantê-los, mas, no geral, falta muita mão de obra. Eu até hoje comentei até com os amigos que eu gostaria de me anunciar mais, eu não consigo, porque eu sei que eu não vou conseguir atendê-los, né? Então, é uma pena isso. E aí um ponto interessante, né, que para nós abordarmos aqui, porque no caso da Revestec, por exemplo, né, veja só, a Revestec, ela trouxe uma tecnologia, né, que ela era pouco conhecida no Brasil, ela não existia no Brasil, quem conhecia lá fora, né, e até por esses anos de experiência aí de mercado, né, nós tivemos um primeiro pensamento que era, nós já vimos tantos materiais chegarem ao Brasil, tantas tecnologias sendo lançadas e sendo queimadas por mau uso, né? Ou seja, aí o mau uso, vamos colocar, eu posso ter mau uso por uma má especificação do material, né? Ou seja, eu já vi, por exemplo, quando trabalhei com cristalizantes, né? Os cristalizantes chegaram e era comum o pessoal, por conta própria, utilizar uma laje. Né? Mas o material não é indicado para isso, né? Ou achar, por exemplo, que uma injeção de poliuretano hidroexpansivo numa estrutura de concreto, ela vai resolver todos os problemas. Vai naquele ponto, né? Ele não vai resolver em outros pontos. Então, nós fizemos um processo de treinamento e de qualificação de mão de obra dentro do nosso dia a dia na Revestec como uma estratégia, né, de divulgar o sistema e fazer com que as equipes pudessem conhecer como o sistema funciona, né?
Então, talvez esse seja também um grande caminho, né, que os próprios fabricantes tenham que se unir aos projetistas, se unir ao próprio IP, né, que nós falamos, e aos aplicadores, né, todos envolvidos nesse cenário, porque não é uma pessoa só, como falamos aqui, né. Então isso talvez seja algo muito importante nesse processo, porque não vai adiantar ter projeto, não vai adiantar ter planejamento, se a mão de obra, Sim. né, for um problema. Não, e aproveitando esse gancho sobre a questão da Revestec, esse primeiro momento desse treinamento é importantíssimo e depois tem um acompanhamento. Isso é muito interessante. Então, tanto para nós como para o cliente, dá uma sensação de uma garantia extra, né? Então, eu estou aplicando, tem alguém, né, acompanhando, tirando uma foto, tirando uma dúvida para o cliente. Porque uma coisa é eu falar para o cliente que está certo, uma coisa é alguém da Revestec garantindo, né? Supostamente, não, está de acordo, está dentro da normalidade aí. Então, perfeito. Muito interessante. Esse é um ponto, de novo, muitos materiais, né, foram queimados aí no mercado, vamos dizer assim, por conta disso, né? E, Kirk, como tu enxerga aí a evolução dos materiais, né? Porque hoje, hoje nós temos à disposição muitos materiais, né? O Brasil tem grandes fabricantes, né? Grandes empresas renomadas, qualificadas, e tem muito material disponível, né? O quanto isso ajuda, o quanto isso pode atrapalhar aí nesse processo? Bom, é o que você comentou mesmo. A gente tem bastante... chegar num restaurante e ter um cardápio farto de coisas que você gosta de comer ali e tal, né? Então passa muito, primeiramente, pelo conhecimento técnico de quem está especificando, tá? Você falou muito bem. Às vezes você tem uma excelente tecnologia, você até citou a questão dos redutores de permeabilidade, mas que é consumido de maneira inadequada. Tá? A gente tem hoje, e aí a gente não pode cair muito no golpe também, né? Então, todo mundo tem direito de estar no mercado, mas se imagina, né? Eu lá no escritório recebo, não vou dizer diariamente, mas cada semana, porque eu tenho aqui nanotecnologia, as pessoas usam, assim, palavras... chaves, né, para chamar a sua atenção, ou liberação em 4 horas. Né? Então, vivemos um processo aí em absolutamente tudo, que é a gourmetização das coisas. Né? Exatamente. Fala um nome bonitinho, né? E consuma porque o que eu falo lá no escritório, esse dia eu estava falando para as projetistas, né? Alguém já chegou aqui e falou assim, puxa, o meu produto é mais ou menos, ou é igual ao outro? Ninguém. Sim. Mas faz parte do processo, isso faz parte. Mas essa maneira da gente interpretar vai do nosso conhecimento, e o conhecimento técnico e informação. Então, não dá. Eu lembro quando eu comecei com impermeabilização, há 25 anos atrás, e eu vendia material impermeabilizante, né? As pessoas falavam assim para mim, olha, eu tenho uma casa na praia, que eu preciso impermeabilizar um paredão que dá para o meu vizinho. E eu falei, não desmerecendo a profissão, né, mas eu falei com o mestre de obras, ele falou que tem uma tinta preta, que é de asfalto, que se passa na parede e resolve. E aí se tinha esse conceito que isso era remédio para tudo. E, de fato, é um uso inadequado de uma interpretação inadequada. Mas hoje, de fato, diferentemente de 25 anos atrás, além de a gente ter muito mais opções do cardápio, que eu falei, a gente tem muito mais acesso a informação para a gente conseguir fazer essa interpretação. Né? E é claro também, né, que precisa se entender com esses materiais qual que é o desempenho do material ao longo do tempo. Sim, né? Perfeito. Como que ele se comporta ao longo do tempo. Né? Então, eu costumo dizer, logo que aplicado no material, com certeza vai funcionar. Né? Eu quero saber como é que ele se comporta, e é por esse motivo que tem um menu tão grande de materiais, porque alguns materiais vou usar para A, para B ou para C. A vida útil, né? Exatamente. E hoje, Joel, tu vai muito, né, em obra já existente, né? Que materiais tu encontra lá de impermeabilização? Manta asfáltica, aplicado, polimérica? O que tu tem encontrado nesse... Como o Kirk comentou, tá bem variado ainda. Né? Tem de tudo um pouco, tem desde cristalizações, usando em maneiras
inadequada, sem manta asfáltica. Mas assim, tem o Revestec mesmo, é algo que tem entrado para nós de uma forma bem interessante. Agora puxando para o Revestec, nós temos feito algumas aplicações exatamente em laje zero, né, numa cota zero. Tem o caimento mínimo, mas é cota zero. Então é interessante, porque o aplicador pode colocar um revestimento direto sobre a impermeabilização, coisa que numa manta asfáltica eu não conseguiria, né? Então a gente consegue ganhar isso. Então isso está sendo interessante. Está entrando de uma forma bem bacana isso para a gente. Tu entende que para a parte de manutenção, por exemplo, ela tem um diferencial aí em termos de se encaixar no que... Perfeito. Se encaixa muito bem assim para as obras atuais hoje. Eu acredito que seja excelente. O pessoal, um grande problema que a gente comentou no começo sobre ralo, né? Então, o sistema que é feito com o sistema Revestec em ralo é perfeito. Em questão de vedação, fica perfeito. Não tem como... A manta asfáltica você não consegue aderir o suficiente. Se eu esquento demais, eu derreto o tubo. Se eu esquento de menos, não adere, né? E ali eu faço um sistema, ou se eu já não comprar um ralo pronto, já com selamento. Então fica muito interessante. Claro. Muito interessante. E em especial porque quando tu está intervindo, né, na vida, no dia a dia de um condômino, né, no ir e vir dele, ele quer que se faça rápido, né? Sim. Então tu precisa de alguma coisa... Mas ainda está enraizado, e eu não sou contra a manta asfáltica, longe disso, né? Mas por falta de conhecimento que manta asfáltica é remédio para tudo, né? Então, seja para um projeto novo ou para um condomínio, quando eu faço um laudo, por exemplo, né? Precisamos refazer, vamos fazer um projeto aqui, refazer a impermeabilização e tal. Muitas vezes a síndica ele já me pergunta qual manta, de que marca que você vai colocar, né? Então já existe inclusive é igual a gente pesquisar no Google, né? Estou com dor no dedo, se pesquisar sempre é câncer, né? Mas as pessoas têm aquela ideia de que manta também e não sou contra, eu acho que a manta ela atende muitas questões, mas não é remédio para tudo também, né? Na verdade, assim, a manta asfáltica, né, eu costumo dizer que ela é uma solução confiável e que é confiável há muito tempo, né? Ela é confiável há muito tempo por muitos materiais que surgiram. Só que já há algum tempo, né, nós temos outros materiais. O poliuretano entrou, a membrana de poliuretano entrou muito, né? As membranas moldadas em loco, né? A própria qualidade das argamassas poliméricas, né? Um sistema de lâminas, manta de PVC, por exemplo, a própria lâmina da Revestec, né? Então tu tem hoje opções, né? E aí vem um ponto, né? Vou citar de novo, vou pegar o gancho aí da mão de obra. E a mão de obra, por exemplo, para aplicar essas novas tecnologias? Como é que tá? Porque manta de PVC, por exemplo, qual que é o maior problema hoje? Mão de obra. Mão de obra. Poliuretano. Mão de obra. Mão de obra. Mão de obra. Então eu acho que acredito que de maneira geral é o que o Joel bem comentou. A gente está vivendo uma fase do mercado que a mão de obra está sendo um desafio. Eu tenho outros amigos, também tem empresas de aplicação que eles buscam já há bastante tempo fazer incentivos para manter a mão de obra com eles, né? Porque o concorrente está ali olhando, né? Tipo assim, cara, vem aqui que eu te pago tanto a mais porque eu preciso da tua qualificação. Mas também assim, o que a gente está passando, o que eu tenho notado, não sei se o Joel nota, que às vezes você tem uma mão de obra dentro da tua empresa, mas o cara é especialista na manta asfáltica. Se pedir para fazer lá uma aplicação de manta asfáltica, é a pessoa que vai fazer e vai te garantir e tal. Mas quando muda alguma tecnologia, aí eu como projetista tenho visto isso, aí você citou, por exemplo, a manta de PVC, né? Tem um cliente que esses dias me pediu, eu quero a especificação que seja manta de PVC. E aí ele me perguntou, mas me indica a mão de obra. Você fica no vácuo, porque inclusive é bem limitada. Eu vejo isso como uma oportunidade, inclusive, né? Mas ainda é um desafio. Na verdade, o que se vê muito na manta de PVC em específico é que a manta de PVC, tu tem grandes aplicadores, né? O aplicador médio e o pequeno, teoricamente, não existe, né? Porque ele precisa de equipamento, né? Ele um investimento precisa de formação, mais alto, investimento, né? Então, eu acho que aí a gente já
entra, né, nesse conjunto que foi a pergunta inicial, né? O que nós podemos fazer para melhorar a qualidade, né, das nossas intervenções de impermeabilização? O que tu acha disso, Joel? O que ele já respondeu, a gente já debateu aqui, né? O que tu entende? Então, eu entendo nesse sentido dessa qualificação, de alguma forma, a gente conseguir treinar e acompanhar um pouco mais de perto essa aplicação em si. Seria, eu acho hoje seria o ideal, né? De ter mais essa proximidade. Eu lembro, até puxando o gancho lá atrás, eu lembro que o mercado técnico era um pouco mais assim. Depois foi se abrindo. O mercado técnico, eu lembro nítido que existia um acompanhamento mais preciso disso. Se não me engano, na loja, na época, nós éramos em 9 ou em 12. E era cada um num setor e acontecia. Alguém fez uma venda de um poliuretano, alguém ia lá acompanhar. Eu lembro daquele baixinho que era o Alejandro. Né? Até não lembro do Alejandro. Eu lembro que acontecia isso. Você fazia uma venda específica de um material, existia um acompanhamento. Claro. Né? Então, não só o treinamento simples, mas um acompanhamento. Isso se perdeu no longo do tempo. É que assim, também voltando, né? Década de 90 nós não tínhamos tantos fabricantes assim, né? Sim. Eram restritos. Hoje tu tem uma quantidade muito grande. E informação também, né? Hoje o que a pessoa faz, né? Eu lembro que lá em 2001, 2002 eu já acompanhava a aplicação de grandes obras de barragens com aplicação de fibras para concreto projetado e tal, né? E por que a gente fazia isso, esse acompanhamento? Porque você não tinha apesar de ter internet, você não conseguia pesquisar com facilidade isso, né? Hoje as pessoas compram, não, deixa que eu já vejo um vídeo ali, como que aplica e tal, né? Então eu entendo que o mercado, a postura mudou do mercado, isso reflete na impermeabilização. Com certeza. Né? Tem muita gente, você vê vídeos, e aí alguns vídeos perigosos, né? Já vi gente, você aqui derrete isopor, coloca no furo da telha e passa um verniz por cima e impermeabilizou. E aí as pessoas compram também ideias como essa. Né? Alguns vídeos que a gente vê, o cara é o MacGyver, né? Exato. Misturava um clips com um chiclete e resolvia tudo. Né? Esse é o ponto. E aí vem um ponto, né? Era a outra abordagem nesse episódio, que é a questão de qual a importância da tecnologia, né, no desempenho das obras. Mas aí vem de novo a barreira que a gente encontra, que é a questão de formação, né, de mão de obra, porque, como o Kirk comentou no outro episódio, que falou sobre estar nos detalhes, né? Tem um ditado que eu costumo usar, que eu ouvi uma vez, que dizia o seguinte, que Deus está em todos os lugares, né? Mas o diabo está nos detalhes, né? E é lá que acontecem, que os problemas as tentações, vão ocorrer, né? Então, assim, mas os teus projetos hoje tu tem conseguido especificar essas tecnologias variadas e tem dado resultado, como é que tem sido, né? Eu até teve um caso de uma moega ali, do túnel ali em Paranaguá, que foi usada uma tecnologia diferente. Eu lembro de ter ido lá para fazer acompanhamento, uma aplicação da fita hidroexpansiva, e o pessoal estava aplicando nas paredes lá. Como um produto tão diferente, né? Como superar a barreira da aplicação da mão de obra? Hein? Aí é uma questão, inclusive, financeira, né? Porque a empresa que me contratou para fazer a consultoria em impermeabilização, quando eu digo consultoria, não foi só o projeto, veio desde a tecnologia do concreto, que é a minha especialidade também. O dono do túnel, né? A gente fura assim meio metro, já tinha água. Litoral, e verte água, né? Sim. Na beira do mar, né? Na beira do mar. Ele chegou e falou assim, eu não posso falar aqui a palavra exatamente, mas ele falou assim, cara, eu te capo se vazar. Aí o engenheiro que me contratou, ele falou assim, se eu sobreviver e vazar, eu capo o Kirk. Né? Então o que acontece? A gente fez o projeto estrutural já vinha com uma laje e paredes e contenção, mas uma laje de uma espessura de 1,20 m de concreto. Nossa. E eles desejavam só usar redutor de permeabilidade. Aí a gente fez alguns estudos com o concreto, com os materiais da região, e a gente viu que mesmo usando o redutor de permeabilidade, ainda ele não era
suficiente a curto prazo, porque o redutor de permeabilidade precisa de água por um tempo, tá? E agora você imagina ter ali grãos armazenados. Então a gente foi atrás de uma tecnologia, que é uma manta de HDPE. Essa manta ela é autoadesiva e alta resistência à pressão negativa, que eu fui estudar o processo. Você faz um concreto magro, aplica essa manta e ela cola o concreto novo por cima. Mas eu precisava também pesquisar onde que foi feito. E a empresa que nos forneceu, além de ter falado que 10 subsolos, se eu não me engano, na Avenida Paulista, do Banco Itaú foi feito e nunca deu problema, ela falou assim, só tenho referência ao Canal do Panamá. Tá? Se isso servir para você, se alguma coisa, né? Se for alguma coisa. E aí a gente usou essa tecnologia, usou um concreto com redutor, fez toda a parte de consultoria na tecnologia do concreto, juntas, cortes verdes, onde entrou a junta hidroexpansiva e tal, para não vazar. E aí terminamos o projeto, primeira utilização, estourou um ponto de água, um jorro de água, mas daí a gente descobriu que foi um ninho de concretagem. Então, de fato, o concreto, a impermeabilização até funcionou, né? Mas o ninho de concretagem aconteceu na base da manta de uma fragilidade. De novo, a questão do sistema como um todo. Exatamente. Perfeito. Né? Perfeito. E Joel, deixa eu te questionar sobre a questão de garantias, né? O cliente sempre pede garantia. Como dar garantia, né, de sistemas numa reaplicação, né, num retrofit, numa manutenção, já que a estrutura já não está mais funcionando, tu tem que refazer. Como é que funciona? Que nível de garantia hoje os clientes têm pedido? Que nível de garantia tu tem dado? Essa parte é bem complexa também, porque é uma briga que até o próprio Abel lá, a gente sempre discute isso, porque se eu fiz todo o processo, sei lá, vamos citar até o último projeto que nós executamos, que tinha laudo, tinha projeto, fizemos todos os processos, fizemos testes de estanqueidade, devolvemos revestimento, sei lá, porventura daqui 2 anos apareceu alguma situação. É complicado você dar essa garantia, né? Como foi dito lá também, que todo mundo pensa nos 5 anos, né? A norma diz 5 anos. É complicado. Eu não tenho passado por isso. De verdade, de manutenção não aconteceu. Em todas as obras que já fizemos, eu não... Um ou outro caso isolado, simples, que a gente acaba voltando e vendo que não é da impermeabilização. Que tem muitos casos, até voltando de obras, que a gente consegue detectar que não é a impermeabilização, propriamente. Então, esse retorno na obra por garantia é complicado da gente ter isso por garantido por um papel escrito que a gente vai ser responsável por aquilo. Até porque quando você retorna, sei lá, daqui 2 anos, algo que alguém acusou, a manutenção preventiva não foi feita. E daí como que a gente acaba trabalhando dentro disso, né? Claro. Então você acaba detectando que não foi feita a preventiva. Então é complicado. Não aconteceu ainda, de verdade, assim, uma manutenção nesse período não aconteceu. E todas as obras acaba a gente sempre conseguindo. Eu acredito que esteja em ordem, né? Porque a gente não foi acionado, porque eu acredito que esteja funcionando, né? Claro. Então, até contando de um caso recente, nós fomos numa obra que até era um projeto seu também, manta asfáltica, não tinha lá as subidas em parede e a condição de colocar dentro das aberturas. Se eu não me engano, 1 metro tinha que entrar nas aberturas. Fizemos, e essa água, quando inunda a laje, a água vem para a abertura, porque não tem caimento suficiente, mas está dentro do projeto. Então, recentemente visitei e a gente detectou que o problema não é na manta. O problema é nos acabamentos, nos detalhes, como diz você. Os detalhes que não está deixando funcionar o sistema de impermeabilização. Eu peguei uma obra em Porto Alegre, nós entramos numa obra em Porto Alegre algumas semanas, alguns meses atrás, e na vistoria que foi feito lá, tinha que ter lá 8 ralos, tinha 2. E aí tu não conserta mais, né? Não. Tu não tem mais o que fazer. Não. Né? Não tem mais Depois para fazer sair muito não, caro. Né? Na verdade, então assim, tu não consegue colocar a estrutura adequada para poder receber um sistema de impermeabilização, porque ela não, ela simplesmente ela não conversou sabe, uma com a outra. As pessoas me perguntam, inclusive, Kirk, eu te chamei aqui, eu quero saber qual é o melhor impermeabilizante, né? Então, aproveitando até o seu gancho.
para mim, melhor impermeabilização, primeiro, é você eliminar a água da estrutura. Exato. Né? Porque a impermeabilização está ali, mas quanto menos solicitada ela for, mais durável ela vai ser. É que né? o pessoal esquece, por exemplo, né? Por isso que tu for pegar um caso de outros materiais, uma manta, as mantas líquidas aí, né? Atendendo a mesma atendendo norma, elas não são feitas para ficar embaixo d'água, elas são feitas para a água escoar. Né? Eu peguei recente um caso, até ontem, né? Um cliente nosso solicitou que fizesse a impermeabilização dos banheiros. A gente tem uns contratos com alguns clientes que a gente faz toda a impermeabilização das unidades que eles constroem. Aí ele falou, eu preciso que você impermeabilize amanhã 4 unidades de banheiro, que quarta-feira o rapaz vai entrar com revestimento. Vai dar certo. Né? Para ter uma noção como que funciona. Então, não está pensando no sistema, né? Está pensando na mão de obra dele, no prazo dele. Né? É complicado isso, né? Bom, Joel, Kirk, nosso tempo está chegando ao fim, né? O papo, quando a gente fala daquilo que a gente gosta, o tempo passa voando, né? Verdade. Então, quero, em nome da Revestec, agradecer, né? E deixo aí um minutinho para fazer algum comentário final aí, João. Eu agradeço também, fico feliz por ter tido esse convite pela Rafaela. Me coloco à disposição no que precisarem. Seria isso. Muito obrigado. Hein? Bom, eu quero agradecer. Como você falou, Darcy, é um assunto que dá para ficar debatendo aqui vários momentos aqui. É necessário, faz parte do dia a dia de qualquer construção, né? E muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui, a gente trazendo um pouquinho aí das nossas dores e casos de sucesso aí, tá? Bom, eu quero agradecer em especial ao público que nos assiste, né? Público do mercado e do segmento da área de engenharia, né? Hoje, nossa temporada, né, de 3 episódios falando um pouco sobre patologias de obras, né, e a importância da impermeabilização na vida útil das estruturas, ele termina aqui. Mas, em seguida, né, nós teremos uma nova temporada com novos episódios com assuntos que são relevantes para o mercado da engenharia e para todos aqueles que amam esse trabalho e essa área. Muito obrigado e até a próxima.